Estava aqui ouvindo as músicas e pensando, né, naquela fala de Paulo, quando ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas a planta vem de Deus. Quantos companheiros construíram essa casa e fizeram muito esforço para que ela chegasse com os anos que ela tem e com tudo que ela proporciona à nossa cidade, ao movimento espírita de Berlândia. Então, estar aqui é uma grata alegria e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Tende bom ânimo. Nós vamos aqui embasar no Evangelho segundo o Espiritismo, também no Evangelho de João, e vamos fazer colocações doutrinárias acerca desse tema, né? Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é, provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Esse trecho está registrado lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema, tende bom ânimo, parece que não acasala bem com a realidade terrena. Realmente, quando nós olhamos o panorama terrestre, com tanta maldade ainda, com tanta doença, com tanta miséria, no mais amplo aspecto da miséria, desde a causal até a realmente a efeito, a causal sempre de ordem espiritual e moral e a de efeito as misérias materiais, sociais, econômicas e daí por diante. Quando nós olhamos esse cenário na Terra, dificilmente, se nós não estivermos ancorados, escorados no Evangelho, nós teremos bom ânimo. Porque o panorama realmente parece ser muito adverso para que a gente mantenha o otimismo, mantenha o bom ânimo. Nos parece, inclusive, diante do que a gente observa na Terra, de que a lei do progresso não está funcionando muito bem no orbe, não está funcionando bem na Terra. Há muitos de nós mesmos espíritas, em conversas, às vezes até muito casuais, falam assim: peraí, que regeneração que nós estamos observando, né? Fala que o mundo está partindo para o melhor, que vamos caminhar cada vez para o melhor, mas parece que ao passar dos dias nós vamos enfrentando ainda mais adversidades e, evidentemente, manter esse bom ânimo é tarefa bem difícil. Mas aí nós precisamos resgatar e ter clareza dos tempos em que vivemos, que segundo a doutrina nos traz são tempos de transição, e de que espécie de casa planetária que estamos. A Terra não é a simbologia do jardim do Éden, a Terra é ainda um grande campo de luta, e que está categorizada no esquema evolutivo como um mundo de provas e expiações. Portanto, ao receber essas informações, nós começamos a compreender aonde estamos. E isso nos remete também a compreender o que devemos fazer aqui na atual oportunidade existencial em que vivemos. Nós precisamos avançar nesse aspecto. E aí, os espíritos da codificação colocaram lá para nós, e Kardec faz seus comentários também nesse capítulo 3, e está lá assim: pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso.
e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Ou seja, nesse trecho que está lá, há muitas moradas na casa de meu pai, no capítulo 3, deixa bem claro qual é a condição terrena para nós. Do ponto de vista evolutivo, a Terra ainda é um subúrbio. Nós estamos na periferia evolutiva. Não estamos na centralização de mundos superiores, mas sim na periferia de mundo inferior ainda. Onde a Terra assume para nós, de maneira acolhedora, a feição de hospital, de penitenciário para muitos. A própria reencarnação é o aprisionamento temporário do espírito ao corpo. Portanto, nós poderíamos falar de prisões que acontecem na Terra em larga escala, a começar pela primeira, que é receber um corpo e estar aprisionado a esse corpo, né? E evidentemente que isso tem um sentido de ser, mas é claro que é uma prisão. Tanto é que é uma prisão que, enquanto espírito que somos, todas as vezes que há afrouxamento dos laços físicos, o espírito aproveita para se emancipar do corpo. Portanto, nós estamos aprisionados enquanto encarnados, né? Um sítio malsão, e é claro, nós temos aí regiões e uma multidão de espíritos em condições muito precárias na Terra. Mas evidentemente que diante do postulado espírita nós sabemos que isso é causa e efeito. Isso não nos levará, evidentemente, a cruzar os braços diante da realidade terrena e colocar tudo na conta da lei de causa e efeito, nos eximindo de transformar esse mundo para melhor, de fazer da Terra um paraíso. Esse é o nosso desafio. Diferentemente de outras ideias religiosas, o espírita é chamado a viver e a viver da melhor maneira possível para transformar esse mundo e não meramente esperar um paraíso depois da morte. E é uma diferença substancial nesse paradigma. Aliás, nós somos chamados a fazer da Terra um paraíso, a começar pelo nosso campo de ação, no lar, no trabalho, onde quer que estejamos. Agora, como ter bom ânimo diante disso? Não é tarefa fácil para nós. Há dias em que nós estamos inspirados, acordamos, né? Acordamos assim, mais elevados, na vigilância, na oração, e parece que a partir daí vai ficar fácil. Daí alguns dias a gente acorda muito mal, achando que tudo está muito difícil. É lógico, a nossa fé ainda oscilante. Não é aquela fé robusta que o Evangelho fala. E por isso mesmo nós alternamos estados de ânimo, estados de humor. Nós precisamos entender a Terra como esse educandário de regeneração. Não como uma moradia temporária de expiação, mas como um educandário de regeneração para aparar as arestas que a gente ainda carrega, né? O orgulho e tantas outras imperfeições que nos impedem de ser felizes. E são essas imperfeições que não nos dá a estabilidade tão almejada que temos. Porque muitos de nós já ansiamos ter fé permanente, ter paz permanente, ter amor pulsante permanentemente, mas nós não somos permanentes nestas questões das virtudes e das qualidades espirituais. Nós oscilamos. E nesse educandário, então, Jesus foi deixando mensagem para que a gente não perdesse o ânimo.
que Ele estava no comando, que Ele está no comando e que Ele estará no comando. Uma parte, evidentemente, que provém de Deus e outra parte que dependerá de cada um de nós. De cada um de nós. Até porque, em doutrina espírita, nós somos compelidos a refletir que céu e inferno é estado de alma, é estado de mente, é estado emocional, é estado espiritual. Então nós podemos, mesmo com todas as adversidades que existem na nossa casa planetária, se sentir no céu. Nós podemos, evidentemente, estar num mundo de provas e expiações e nos tornar regenerados. Está no nosso alcance, porque outros nos mostraram isso, que é possível. Em modelo maior, e aí é tão difícil comparar, Jesus deixou isso claro para nós. Mas tivemos outros que ainda não estavam planificados na condição de espíritos puros, mas que na sua condição humana nos mostrou que era possível, né? Tivemos aí, ao decorrer da história, alguns franciscos, né? O de Assis e o nosso ali de Pedro Leopoldo, que nos mostrou que é possível, na condição humana, com todos os reveses aparentes da existência, com família numerosa, com poucos recursos, numa existência marcada por inumeráveis enfermidades, por inumeráveis perseguições, por inumeráveis desertores, inclusive, de ideal. Mas ele mostrou que era possível. E foi fiel até o último instante na carne. Testificando de forma inequívoca a fala do Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E salvação para nós em doutrina espírita não tem o sentido salvacionista comum, mas o sentido da autoiluminação, de nos iluminarmos, de nos elevarmos. Então, quando nós começamos a compreender todas essas questões, nós conseguimos alimentar o nosso ânimo. Mas a fala de Jesus, ela não fala só sobre o ânimo, ela o qualifica. Ele não falou assim, olha, tem de ânimo, seja animado. Não, tem de bom ânimo. Que também é irmão do bem-aventurados homens de boa vontade. Porque sem boa vontade nós não construímos nada de edificante. Sem boa vontade nós não servimos ninguém. Sem boa vontade nós não superamos obstáculos. E sem um bom ânimo, então, nós passaremos uma vida na muquerela, né? Eu tenho absoluta convicção que vocês sabem o que é muquerela, né? Todo mundo sabe? M-U-Q-U-E-R-E-L-A. Muquerela. É a criatura que murmura, queixa, reclama e lamenta. É uma doença difícil. O portador dessa patologia, dessa doença grave chamada muquerela, é um azedume ambulante, é um pessimista ambulante, é um enfermo de difícil tratamento. De vez em quando, ou nos sentimos assim, que seja só de vez em quando, ou nós nos encontramos com alguns que são assim, não é? Portador dessa muquerela. Murmura, queixa, reclama e lamenta. Muquerela. É o dia inteiro. É ótimo ficar perto de alguém assim, não é? Não? Não? Nós não temos muita paciência com isso, não. Nós não damos conta disso, não. Alguns aqui têm. Também somos tomados de vez em quando por esse ímpeto de murmurar, queixar, reclamar, lamentar,
de tudo e de todos, de governo, dos companheiros de ideal, da família terrena, enfim. Isso aí nós estamos escolados, né? Então vamos pensar com Jesus aqui, por que ele falou essa questão e pegar aqui passo a passo para a gente compreender o pensamento do Cristo no que tange essa questão do bom ânimo. Ele, em João 16:7, ele fala assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Essa expressão, digo-vos a verdade, ou muito mais do que essa, a expressão em verdade vos digo, de Jesus, é quando ele ia fazer uma revelação. Então ela é uma expressão de revelação. Então, todavia digo-vos a verdade, ou em verdade vos digo, abrimos os ouvidos, porque naquele momento Jesus vai revelar algo que deva ser muito importante para cada um de nós. E a revelação aqui é que ele nos deixaria naquele momento, do ponto de vista da presença física, porque aquilo já tinha uma programática, um planejamento, né? Mas que não nos deixariam órfãos. E tanto é que isso aconteceu. Na ausência física de Jesus, os seus seguidores diretos fundaram as primeiras igrejas e não deixaram a doutrina de amor por ele colocada morrer. E zelaram de tal forma que deram a vida por ela. Exceto João, todos os outros apóstolos de Jesus foram assassinados. Mas todos os outros deram a sua vida. Aquele que negou, né? Mais tarde, aquele que o traiu também veio resgatar numa reencarnação, inclusive em corpo de mulher, dando testemunho da fé cristã, como Joana d'Arc, o nome dessa casa. Então Jesus fala: olha, eu vou enviar o Consolador, e ele vai vir no tempo oportuno. Os evangélicos falam isso com uma certa propriedade, já fui evangélico nesta encarnação, acreditam que o Consolador é o Espírito Santo mesmo, é a manifestação do Espírito Santo. Emmanuel, no livro Consolador, quando indagado sobre a conceituação de Espírito Santo, ele diz que é um conjunto de espíritos redimidos e que não é uma única entidade, mas é um conjunto de espíritos redimidos. E nós vamos encontrá-lo dentro da própria doutrina, como essa falange do Espírito de verdade, né? Esses mesmos espíritos redimidos, ou Espírito Santo, ou Espírito de verdade dentro da doutrina espírita. Depois do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, esses fenômenos esfriaram dentro do seio cristão. Então, se fosse a manifestação meramente do Espírito Santo, esse Consolador não ficaria entre nós da forma que Jesus colocou lá. E ele ainda acrescenta, e ficará eternamente convosco. Porque não era uma entidade, é todo um sistema de elevação espiritual. É toda uma revelação acerca da vida maior. É toda uma fundamentação daquela verdade que está no capítulo 8, 32 de Jó. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É aquela verdade com V maiúsculo mesmo. Esta doutrina que ficaria entre nós. Quando Jesus fala assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Olha, ele deixa bem claro que o seu mandato mediúnico em relação, seu mandato divino em relação à terra. Não que ele se confunda com a Trindade, não é isso. Mas se nós formos realmente ser rigorosos na questão, há muitos irmãos entre nós que tiveram mandatos mediúnicos
Mas Jesus teve um mandato divino, a ponto de colocar expressões muito características disso. Eu e o Pai somos um, com profunda afinidade, com profunda identificação e por 100% de submissão ao projeto divino. Tá aí uma das coisas que a gente também tem que refletir no estágio que nós estamos. A grande diferença de nós e os anjos ou espíritos puros é basicamente uma. É que eles se submetem 100% à vontade divina. E nós ainda não. Nós até dobramos a língua na oração dominical, seja feita a nossa vontade, né? Vamos dar uma temperadinha, né? Deus faz um pouquinho, eu fico um pouco da minha vontade e vou levando. Mas na verdade, assim, nós não somos 100% submisso à vontade divina. Essa é a diferença nossa para os espíritos puros. Eles são 100% submissos à vontade divina. É em alto grau aquilo que o Paulo, já no final do seu mandato aqui, colocou antes lá da igreja de Roma, né? Não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Quer dizer, ele perdeu a vontade própria e agora ele estava submetido a uma vontade do Cristo. Então não é eu que vivo, é o Cristo vive em mim. Ele já não tinha vontade própria mais. Ele era o fiel instrumento naquele momento. Ele esqueceu de si mesmo, né? Para viver de maneira insuperável aquele mandato mediúnico que ele assumiu quando a caminho de Damasco. Então Jesus deixa bem clara essa questão e ele deixa bem claro que o mundo está sob a sua governadoria, que por mais que a gente achar que está tudo errado aqui na Terra, isto não está alheio à supervisão de Jesus. E as confusões que nós temos aqui ainda não é obra dele, é obra do nosso livre-arbítrio, é as encrencas que fomos construindo ao decorrer de séculos e séculos, de encarnações e encarnações, de paixões e paixões de todos os matizes, religiosas, políticas, mas esse mundo tem um governador, e ele está no leme. E esse período em que nós vamos ter, até certo ponto, um livre-arbítrio na Terra, está chegando ao final. Mas como assim? Ora, Deus respeita o livre-arbítrio. É uma prerrogativa que ele fez para a criatura. Mas acima do livre-arbítrio vai estar sempre a lei divina. Há momentos em que a providência divina chega e realmente decreta, não mais. E a Terra está chegando nesse não mais. Para muitos espíritos rebeldes, para muitos espíritos que realmente não querem a mensagem do Cristo. Há informações seguras em inumeráveis obras espíritas que a partir do final da década de 70, de 80 para cá, o expurgo planetário começou. E que de lá para cá, alguns espíritos já não reencarnaram entre nós. E esse processo só tem acelerado. E aqui está o que eu disse anteriormente. A lei divina está sobre o livre-arbítrio. Chega momentos em que a lei divina fala para o livre-arbítrio renitente, perverso e indiferente o seguinte: aqui não mais. Aqui não mais. E nós estamos vivendo esse auge. Nós estamos chegando na finalização desse ciclo planetário, desse segundo ciclo planetário primitivo, e agora provas e expiações. Então é questão de décadas, nós teremos realmente solidificado a virada.
onde o bem predominará. O bem predominará. E o bem predominando, por determinismo inclusive magnético, só fica aqui quem tem condições. Por peso específico, tem condições, fica, não tem, não mais. Isso tudo nos infunde bom ânimo, porque tudo que nós estamos passando é uma colheita individual e coletiva, não é o projeto de Deus para nós, Ele só nos fez simples e ignorantes. Kardec, preocupado com essa questão, colocou lá, perguntou aos espíritos assim: o espírito passa necessariamente pela fieira do mal? E os espíritos, categoricamente, responderam assim: do mal não, da ignorância sim. Ou seja, o mal não é nosso determinismo. Nós não nascemos mal, nós nascemos ignorantes. Então a fieira da ignorância está dentro do nosso nascimento e desenvolvimento, mas a do mal não. Do mal não. Então isso nos infunde bom ânimo. Vamos perseverar mais um pouquinho, né? É naquele dia que a gente está lá com a fé muito alta, dor aqui, dor ali, fala, não, eu vou aguentar, não vou fazer muquerela, não, vou aguentar aqui, beleza, sem reclamar, sem comentar, tá? Vou segurando. Nós estamos no fim do ciclo planetário, vamos segurar, vamos fazer o melhor, vamos acreditar, vamos ter bom ânimo, tudo vai passar. Isso também passa. Não é? O Chico falando, isso também passa. Isso também passa. Semana ainda vi um vídeo do Chico muito interessante, que ele tomando café com umas senhoras, né, lá em Uberaba, mais ou menos na década de 80. Aí ele pegou e falou para as pessoas que ali estavam assim: todos nós viemos do umbral para nos corrigir. Aí uma delas perguntou assim: ah, Chico, você não? Sim, sim, eu também já estagiei lá, eu também já sei, eu já vim de lá. Aí alguns de nós pensando assim: o Chico também, com aquela humildade dele, sempre escondendo a sua própria grandiosidade, as suas aquisições espirituais, né? Mas faz sentido. Por que faz sentido? Se nós pegarmos no início do nosso lar, já na introdução, nós recebemos informações muito importantes. Uma delas é a seguinte: que o umbral existe como um escoadouro das ilusões. Ou seja, qual de nós que vai desencarnar sem ilusão? Alguém aí se habilita? Alguém que, se desencarnar amanhã, não vai levar nenhuma ilusão além túmulo? Ou vai levar algumas? E se vai levar algumas, vai ter que passar por ali para escoar as ilusões. É simples assim. Não pense que o umbral é uma zona purgatorial, não. Ela não é zona purgatorial. Ela é zona de escoar as ilusões. As nossas ilusões de grandeza, de importância. A minha religião é melhor que o outro. Só a minha salva. Todas essas ilusões que nós vamos criando. E somos candidatos a passar por lá. Fala, não, vem cá, meu filho, é aqui que cura o negócio. Fica aqui com nós, você vai curar esse negócio. É aqui. É lá, nessa zona de transição. Nessa zona de escoar as imperfeições. Na verdade, revelação novamente, na verdade, vos digo que vós chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu acho que essa passagem de João 16, 20 nunca foi tão premente como nos dias atuais, onde os cristãos estão chorando novamente, onde os cristãos estão sendo encurralados de todas as formas, por ideologias materialistas, por fundamentos
que nem são fundamentos, e nós começamos até a nos envergonhar de ser honestos, de criar nossos filhos, de viver no pão de cada dia, e daí por diante. Chegamos nesse estágio como nunca. O mundo se alegrando nessa loucura que está aí, e nós chorando e lamentando. Até o direito de culto globalmente está ficando cada vez mais ameaçado. Aproveitemos o centro espírita aberto. Até o direito de culto está seriamente ameaçado. Estão arrumando espaços e marchas para tudo. E condenam cada dia a marcha para Jesus, o crucifixo na repartição pública. O Estado é laico. Não, o Estado é ateu e materialista. E ele não tem preocupação com os fundamentos nobres da vida. Simples assim. Simples assim. E nós vamos, dentro desse, cada vez tendo que dar testemunho. O leão agora é outro, o circo romano agora é outro, mas a história está se repetindo na terra como nunca. Tudo se repete. O apedrejamento hoje é moral. A crucificação hoje é um policiamento ideológico. Um patrulhamento ideológico permanente. Onde se você falar que é cristão, as pessoas estão te olhando com... Está errado contigo. Mas seria assim, as escrituras sempre falaram que ia ser assim. Não houve aquilo. No último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João, isso está escancarado. Em várias obras da doutrina espírita, isso está escancarado. Que nós não enfrentaríamos facilidades pelo caminho. Muito pelo contrário, o sal da terra, a luz do mundo. Quem importa a ti? Segue-me tu. E quem pode entender esse discurso? Poucos. Poucos. O Chico, interpelado por uma questão de sexo, lá na década de 80, sobre sexo livre. Tio, né, com os sobrinhos. Ô tio, o que o senhor acha sobre essa questão do sexo livre? Errada, certa, etc. Então o Chico falou algumas coisas, aí um dos sobrinhos falou assim: que isso, tio, o senhor está inquieto? O Chico olhou para ele e disse assim: estou na época da consciência. Estou na época da consciência. E ele podia falar isso com clareza, porque tudo que ele fazia era consciente. Nós não, nós fazemos um monte de coisa por impulso. Por impulso. Por influência. O Chico não. Estou na era da consciência. Em outra feita, perguntava, naquela época, hoje já não se pergunta isso mais, irmãos, mas naquela época perguntava assim: ô Chico, é certo o sexo antes do casamento? Meu filho, não há nada errado em fazer sexo antes ou depois do casamento, mas sem amor, nem sexo nem casamento vale a pena. Entendeu? Na verdade, eu cozinho que chorareis e lamenteis, e o mundo se alegrará. Olha aí. E vós estareis tristes, e os dias têm sido difíceis para aqueles que têm perseverado, sim. Uma atmosfera, uma psicosfera pesada, né? Mas a nossa tristeza se converterá em alegria. Depois desse discurso todo que Jesus teve com os discípulos e algumas pessoas que estavam no seu entorno, ele fala assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis
aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, essa é uma das frases mais iluminadas que existe no Evangelho. Essa é uma das frases que naqueles dias difíceis que a gente está, a gente vai lá em João 16:33 aqui e vê essa frase e fala assim: deixa que eu reabastecer as forças, deixa eu me reabastecer no Cristo. Primeiramente, nós poderíamos aqui pensar o seguinte: que tipo de paz que eu quero na minha vida? Ou antes disso, qual o meu conceito de paz? Será que o meu conceito de paz é ter uma certa estabilidade monetária, um certo dinheirinho no banco, nos imóveis? Dormir um pouquinho mais? Ter um pouco mais de ociosidade? Ficar de boa, sem fazer nada? Qual que é o meu conceito de paz? Porque o conceito de paz do mundo não é o conceito de paz do Cristo. A paz do Cristo é luta incessante. Só que quando a gente fala isso, nós falamos para os outros. Mas não falamos para nós. Luta incessante, começa a apertar um pouquinho, a gente espana. Mas aí a gente fala assim, ó, a paz do Cristo é luta incessante para os outros. E aliás, tem milhões de seguidores de templos religiosos que estão pensando até hoje ainda que essas questões aqui é para o pastor, para o padre, para o pregador espírita, para o presidente do centro, não para ele. Como se essa questão fosse uma questão dos líderes religiosos, e não de toda criatura na face da terra, de toda. Então, qual o conceito de paz? Que tipo de paz nós queremos? Eu vejo um companheiro espírita que começa a reclamar, não quer ela mesmo, do trabalho. Lá no centro ninguém me ajuda, não sei o que mais, eu de manhã, de noite, não sei o que mais, eu estou ficando doido. Olha assim, meu Deus. E não está adiantando, né? Está fazendo a mulher ela. Ninguém serve, ninguém é bom. Será que é assim? O que nós precisamos fazer para adquirir paz? Trabalho incessante. Mas o que você quer dizer com isso? Eu vou fazer campanha do quilo, evangelização? Não estou falando de trabalho fora. Eu estou falando do trabalho por excelência, que é trabalho dentro. Eu já dei ouvido das reclamações dos outros, da esposa, das filhas. Você tem sido assim, você está feito isso não é legal. Ou o orgulho não deixa. Eu tenho feito esse trabalho de superação dos limites, de melhoria íntima mesmo, de fato, de construção amorosa mesmo. Ou isso não preocupa? Mas eu estou preocupado em estar no centro de segunda a sábado, porque tem que trabalhar, né? Abraçando compromissos diversos, porque o doutrina espírita é trabalhar, né? Mas e se nós não estamos trabalhando dentro de nós? Nós vamos até beneficiar instituições, pessoas, mas não fizemos o trabalho essencial, que era aqui dentro, nessa cripta que existe aqui dentro. Não fizemos. Saímos daqui com poucas condições. Há um tempo atrás, nós, num grupo muito próximo, nós tivemos acesso a uma discografia de um companheiro que a gente sempre respeitou pela enorme ficha de trabalho, pela fundação de casa espírita, pela enorme ficha de trabalho dele, etc. E quando acessamos a psicografia através dessa médica e da equipe, que autorizou, evidente, até por análise mesmo, né? Essas questões de identidade espírita é tão complicada, mas tudo bem,
Vamos avaliar. Mas ele falando da precariedade que ele se encontra. Lamentando profundamente que ele não trabalhou por dentro. E que agora ele se encontrava em precárias condições, num lugar muito difícil, porque ele fez até algumas coisas por fora, mas não fez por dentro. Será que isso vai acontecer conosco? Não sei com você, mas eu me pergunto isso todos os dias. E eu espero que Deus me dê longos dias na terra, porque até lá eu posso dar uma melhorada. Porque se for hoje, eu vou chegar lá no umbral mesmo, para escoar 1 milhão de ilusões que eu ainda carrego. Estou sendo honesto. Como dizia meu já no segundo andar pai, não é flor que se chega, né? Então, nós vamos ter tribulações nesse mundo, sim, porque esse mundo, quando Jesus esteve frente a frente com Pilatos, tu és rei, meu reino ainda não é deste mundo. Embora é o governador espiritual, ele deixou bem claro que o comando do mundo ainda não lhe pertencia do ponto de vista da vivência dos seus habitantes. Da vivência dos seus habitantes. Então, nesse mundo nós vamos ter tribulações, sim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é óbvio, não é só ter ressurgido no terceiro dia, deixando escancarado, definitivo para a humanidade a imortalidade da alma e a conservação da individualidade. Não foi só vencer a morte, foi vencer todos os preconceitos e todas as perseguições que a gente pega o Evangelho e vai estudando todinho. Passagem simbólica com os 40 dias de tentação no deserto, que ali tem toda a nossa trajetória humana está ali, diante daquelas tentações do sexo, do poder, do dinheiro, todos os reinos, tudo isso. Todos nós passamos por isso. Muito obrigado a todos, mas que a gente tenha bom ânimo, não desanima não. Jesus está no leme. O determinismo é que a gente chegue lá, em plena luz. Então, vamos fazer o nosso melhor, sem a pretensão de salvar ninguém, a não ser a iluminar a nós mesmos. Muita paz a todos, que Deus os abençoe abundantemente. Muito obrigado.